Então vamos lá, né, pro grande motivo do nosso encontro hoje. Para vocês entenderem, né, do porquê eu tô aqui, do porquê eu vou compartilhar com vocês essa novidade, vamos voltar lá atrás, né, e entender um pouquinho mais sobre a Letícia. Quem é a Letícia, né? Além da professora de inglês que vocês conhecem, além da mentora individual de muitas que estão aqui, além da colega de profissão ou de outras, eu tenho muito forte comigo, sempre tive muito forte comigo, a questão da comunicação. E eu vou explicar para vocês agora o porquê, tá? Quando, lá na infância, vou voltar lá na infância, tá? Eu era uma criança muito quietinha, muito na minha. Aquela criança que eu brincava sozinha, gostava de brincar sozinha, com as minhas bonecas e tal. Gostava muito de pintar e enfim, eu não me sentia ouvida. A primeira reação que eu tinha quando eu era muito pequena era chorar. Eu chorava muito. Era a minha forma de me comunicar. Eu não tinha palavras para expressar o que eu estava sentindo. Eu fui crescendo, né? Fui aprendendo a me comunicar melhor e vi que se abriu um mundo novo. Eu pude fazer amizades. Eu tenho amizade desde os 8 anos, né? Minha primeira amizade, a Suzana, se ela assistir isso depois, é minha amiga que eu tenho desde os 8 anos, enfim. Então eu fui percebendo que a comunicação era algo que me conectava de verdade com as pessoas. E sempre foi algo que me abriu também oportunidades, né? Quando eu comecei aí a trabalhar, né, ir para o ambiente aí mais acadêmico também, eu via quão importante era a gente ter conexões. Se você tem um conhecimento técnico ou teórico de alguma coisa, é muito bom para você, com certeza. Mas se você não consegue estabelecer uma conexão com outro ser humano, aí as coisas começam a complicar. E, infelizmente, o que eu vi na minha trajetória e muito mais agora, né, com essa coisa só da internet, das mensagens, tudo muito rápido, as pessoas tendem a deixar essa conexão humana se esvair. E esse é um dos motivos que me levaram a pensar nessa solução. Mas voltando aí também na minha história, na minha trajetória, eu comecei a trabalhar muito cedo, tá? Com 16 anos eu comecei a fazer meu primeiro estágio. E antes disso, eu fiz um bico, né? Eu ajudava meu tio, que eu sinto muita saudade. Ai, gente, desculpa, me emocionei. Peraí. Meu tio trabalhava na rádio. E foi a primeira experiência de trabalho que eu tive na minha vida. Ele me chamou para trabalhar lá com ele nos fins de semana, eram os domingos, e eu ia com ele para falar o nome das músicas em inglês. Ele gostava muito de música internacional. E ele trabalhava nessa parte de comunicação, eu fiquei encantada. Caramba, a gente conseguia se conectar com várias pessoas, a audiência era muito grande, eu não tinha noção disso. Eu tinha 15 anos, eu ia para me divertir, porque era uma coisa super nova. Foi bem legal essa experiência, porque eu comecei a me conectar com pessoas, eu comecei a ver, caramba, tem um mundo lá fora, sabe? E isso me deu uma nova perspectiva de vida. Eu nem sabia que a nossa audiência era boa. E quando eu comecei a trabalhar, né, que eu fui logo para o ambiente corporativo, eu comecei como recepcionista bilíngue em uma empresa que estava abrindo aqui a filial no Brasil. E eu vi também lá que era minha oportunidade de me conectar com pessoas. Era uma empresa no ambiente de petróleo e gás. No ambiente corporativo, gente, eu sempre trabalhei nesse ambiente de petróleo e gás. Eu não saí dessa área. Os 10 anos que eu trabalhei no corporativo foram nesse sentido. E eu via lá que a comunicação era muito importante. Foi a primeira vez na minha vida que eu coloquei o inglês mesmo na prática.
estudei inglês desde os 10 anos de idade. Eu pedi para os meus pais, né, me colocarem no inglês. A minha mãe estudou inglês durante um tempo e eu via, né, os livros dela de inglês lá, queria entender. Meu pai é uma pessoa super musical, meu pai gosta muito de música internacional. E eu escutava, né, as músicas e queria entender a letra. Então eu tive uma influência para querer aprender inglês tão cedo. Eu comecei a pedir aos 8 e aos 10 eles me colocaram. Então, quando eu comecei a trabalhar, que eu ia fazer 18 anos, eu percebi que a língua inglesa, ela conseguia me conectar com pessoas de outros países. Como a empresa que eu trabalhei estava abrindo a filial no Brasil, eram três, 4 pessoas brasileiras. O resto da equipe veio toda do Texas, toda dos Estados Unidos. Então eu tinha que me comunicar com eles, né? Eles me pediam coisas, tinha que fazer às vezes uma reserva. Eu tinha que me comunicar. Então o inglês me abriu essa possibilidade de eu conseguir me comunicar com essas pessoas lá. Gente, que eu nem tinha muita noção do que era. Nascida e criada no Rio de Janeiro. Nunca tinha viajado para fora do país. Então tudo foi uma novidade. E a comunicação foi muito importante, porque como recepcionista, né, tudo passava por mim primeiramente, né? Foi muito importante esse período de aprendizagem, de me conectar, né, com pessoas. Mas aí vem o outro lado da história, né? O inglês me possibilitou, sim, uma oportunidade única, porque ele me conectou com pessoas de outro background, quer dizer, de outro tipo de vivência, de cultura. Também um ambiente de trabalho que era algo muito novo para mim, quer dizer, meu primeiro emprego de carteira assinada e tal. E eu vi que o inglês era o que me dava voz. As pessoas me escutavam. Elas precisavam me escutar, eu precisava trabalhar, elas precisavam de mim. E eu me senti muito útil, muito... empoderada é uma palavra muito genérica, mas eu me senti bem por fazer aquilo. E voltando lá ao assunto, né, o outro lado, eu via muitas pessoas que tinham essa habilidade, que falavam inglês e tal, muito bem, sabiam a parte técnica super bem, eram super capacitadas nesse sentido, mas a interação dela humana, de comunicação, nos diferentes níveis de comunicação, tá, gente? Não é só a comunicação oral. A gente tem a comunicação através do nosso corpo, da nossa linguagem corporal, através do nosso tom de voz. Como hoje aqui, eu tô me comunicando com vocês de diversas formas, só para situar vocês. Eu tô me comunicando com vocês através do que vocês estão vendo de comunicação oral, mas de comunicação visual. Eu tô com os acessórios que vocês podem ver, tem a unha, tem a maquiagem, tem o tom de voz que eu tô usando, tem os gestos que eu tô usando, a postura que eu tô falando com vocês, a forma com que eu tô olhando para a câmera. Então tudo isso traz uma narrativa. Agora, voltando lá para o assunto da empresa, eu via que as pessoas tinham sim capacidade técnica, mas o que não fazia essas pessoas deslanchar? A falta de comunicação com objetivo, com conexão. E aí a gente entra com um grande problema. Porque se você está no ambiente corporativo, você precisa o quê? Fechar negócios. Você precisa se conectar com pessoas. Você precisa mostrar por que aqui você veio. Por que a sua empresa é um diferencial. O que ela vai trazer de benefício. Imagina se você não consegue comunicar isso. Você não vai conseguir expandir. Então, esse também é um dos grandes fatores que me levaram a ter essa ideia, né? E por que eu tive essa ideia? Com o passar do tempo, eu trabalhei, né, como vocês sabem, 16 anos dando aula de inglês. Muitos desses anos, né, comecei a empreender em 2019, então até 2019 eu trabalhava em sala de aula. Eu dava aula em uma sala de aula, em diversos cursos. Já fui coordenadora pedagógica, enfim.
quando eu estava fazendo esse processo, eu percebi que grande parte das pessoas, né, a maioria das pessoas que frequentavam as minhas aulas no curso eram mulheres, né? Mulheres que procuravam aprender inglês. E eu via que elas tinham necessidades diferentes, tinham formas de aprender diferentes, tinham sonhos e almejavam coisas diferentes. Então, eu comecei a olhar, olha, isso aqui a longo prazo não vai dar certo pra mim, porque eu não consigo criar uma conexão de verdade com essas pessoas nesse ambiente. Porque em curso, gente, em geral, tá? É assim, são números. Eles querem bater meta, eles querem vender. Para eles, a pessoa é um número no fim do mês. E essa não era a minha verdade. Não era isso com que eu me conectava. Não era essa comunicação que eu queria ter com as pessoas. Então, por isso, a partir de 2019, eu comecei a empreender e fazer as coisas de uma forma que eu realmente acredito, que vai trazer benefício para as mulheres. E por que mulheres, né? Além de eu ser mulher, eu consigo me conectar melhor com tudo o que a mulher passa, que é um grande desafio, principalmente das mulheres que trabalham dentro do ambiente corporativo. Quem trabalha no ambiente corporativo está vendo que tem muitas coisas aí que podem levar você a ter um burnout, como aconteceu comigo. E eu percebi, através desse tempo, dessa observação, 16 anos dando aula, que o inglês é a forma mais rápida que nós mulheres temos de conseguir aí crescer e desenvolver as nossas carreiras. E também, né, criar conexão com pessoas. Afinal, o inglês é a língua franca, que é a língua que te conecta com o mundo, é a língua escolhida internacionalmente para ser a língua em comum para que as pessoas possam se comunicar. É por isso que quando você vê artigos acadêmicos, artigos também de saúde, né, que a gente teve acesso aí depois desse período difícil que a gente passou com essa doença aí grande globalmente. Então os artigos, as coisas que aconteciam eram divulgadas primeiro em inglês. Não por acaso, é porque é a língua que é utilizada. E também tecnologia. Se você fala de tecnologia, você pode ter certeza que as grandes novidades, né, e os lançamentos são feitos em inglês. E aqui no Brasil, né, tem alguns dados, eu não posso dizer agora a quantidade certa, mas no mínimo 70% a mais que um profissional, dependendo aí do nível hierárquico, né, da empresa, você pode ter a mais no seu salário só pelo fato de você saber se comunicar com fluência em inglês. Quer dizer, com fluência não é falar como nativo, tá? Fluência é você conseguir se comunicar. Comunicar suas ideias, comunicar o que você deseja, ter liberdade de comunicação é fluência, tá? A gente tem que separar essas duas coisas aí. Através da comunicação da língua inglesa, eu desejo, de verdade, eliminar essas barreiras aí que, às vezes, né, grande parte das mulheres tem para se conectar com outras pessoas, para crescer e se desenvolver. Então, eu acredito, gente, que toda mulher, toda, pode e tem a capacidade de se comunicar em inglês. Então, se você está aí pensando, Letícia, não tenho tempo, ou então, já passei dessa fase, já tentei outras vezes, pode colocar essas crenças limitantes aí de lado, porque você tem sim a capacidade de fazer isso. E se você pensar nas grandes oportunidades que você deixou, né, escapar no passado, você vai ver que agora é o momento. Olha, se eu não fizer isso por mim agora, se eu não me colocar como prioridade agora, esse sentimento vai continuar acontecendo. Então, coloca isso na sua mente, que você
vai se colocar como prioridade nesse ano que se inicia, vai tirar aí da gaveta o seu projeto de voltar a se comunicar em inglês, para ter a fluência, para ter a liberdade, a confiança que você deseja. E no momento que você se coloca como prioridade, todas as outras objeções, a falta de tempo, a falta de... Às vezes até você bota uma falta de recurso, porque aquilo não é prioridade para você. Então, isso tudo vai começar a cair por terra. Então, vamos lá. O que eu pensei, tá, gente? O que me motivou a ter essa ideia de hoje? Fazer com que você, mulher que tá né, nesse momento de se priorizar e voltar a ter contato com a língua inglesa, que você não se sinta sozinha. Eu sei que pode ser muito difícil quando a gente tá passando por esse processo sozinha. Você começa a se comparar com outras pessoas, às vezes a sua amiga, algumas pessoas se comparam até com os filhos, né? Ah, meu filho fala super bem inglês, minha filha fala super bem inglês e eu não consigo falar da mesma forma. Você começa a fazer um monte de comparação. Então, tendo esse cenário em mente, eu tive a ideia de criar eu vou revelar agora, uma comunidade. Isso aí, uma comunidade em que você vai ter um ambiente seguro e um ambiente de aprendizagem colaborativa. Aí eu vou falar por que seguro e por que aprendizagem colaborativa. Seguro porque é uma comunidade secreta que você só vai conseguir acessar através do link. Seguro porque são essas mulheres, né? Também é um ambiente só com mulheres que têm o mesmo objetivo que você, que é se comunicar em inglês com liberdade e confiança. Não só na sua oralidade, tá? A gente vai falar de vários tipos de comunicação nessa nossa interação. O que vocês vão ter de acesso nessa comunidade? Vocês vão ter acesso, né, a oportunidade de expandir o seu networking, porque você vai conhecer ali outras mulheres que têm o mesmo objetivo que você e colocando, né, nesse contexto o que você deseja comunicar, não o que alguém falou que você precisa falar. Não estou aqui falando que é alguma coisa contra quando a gente consome tipo de material. Fale inglês dessa forma, ou não fale inglês, ou não fale essa palavra dessa forma. Eu evito esse tipo de conteúdo porque cada pessoa se comunica da forma que ela se sente mais à vontade. O que nós vamos aprender juntas aí nessa comunidade, deixa eu só me endireitar aqui, direcionar essa comunicação para o objetivo que você tem. Como ali, né, é um ambiente que várias mulheres que querem desenvolver suas carreiras e vidas, né, e alcançar o seu projeto de vida estarão, eu vou compartilhar toda a minha expertise desses, né, 16 anos aí que eu atuo nessa área e dos 10 anos no ambiente corporativo. Então, se você tem dúvida, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Letícia, preciso participar de uma reunião em inglês, tá? Não sei nem o que falar, eu não sei nem como começar. Então eu não vou trazer para você somente ali as informações das frases úteis que você tem que falar nessa situação. Não, eu vou começar antes. Por exemplo, você sabe o que você deve fazer antes de uma reunião corporativa começar? Muitas pessoas não sabem o que elas têm que fazer antes da reunião. E isso é muito importante, porque você gera conexões de verdade antes da reunião. Sabe aquela hora que a gente vai pegar aquele cafezinho e o pessoal está aguardando para a reunião? Ou então, quando as pessoas ainda estão esperando para entrar na sala de reuniões? É nesse momento que você gera conexões de verdade. Não necessariamente lá na mesa de reuniões. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, ouvir o que aconteceu de verdade
Quando eu estava lá no ambiente corporativo, quando eu trabalhei como coordenadora pedagógica, empreender e comecei a participar aí de vários eventos como autônoma. Então eu vou trazer toda essa experiência nesses diversos níveis aí de atuações, né, que eu tive durante a minha carreira, para que você veja de forma prática o que você vai fazer. Então, por exemplo, aonde você deve sentar nessa reunião? Isso vai depender de muita coisa, principalmente do seu papel ali na reunião. Muitas pessoas não sabem, mas a ata de reunião é muito importante. Então, como você pode fazer essa ata, se você for responsável por fazer isso, ou então usar a ata de reunião para te ajudar nesses momentos? Qual o momento que você deve interromper uma reunião para dar uma ideia que você, né, tem para compartilhar? E essa ideia tem que ser uma ideia relevante, né, gente? Então, eu vou explicar para vocês como fazer isso de uma forma polite, né, educada e assertiva. Isso nessa comunidade que eu lanço hoje, né, para quem chegou agora, esse lançamento de hoje, que é a comunidade Se Comunica Mulher, que é uma comunidade de comunicação corporativa, e além da comunicação oral, nós vamos ver vários outros aspectos de comunicação. Você vai ter a oportunidade de ter uma rede de apoio. Como eu falei, muitas pessoas estão nesse processo sozinhas. Você começa a se comparar, vem o desânimo, né? Porque o processo de aprendizagem, ele não é um processo linear, ele tem altos, ele tem baixos, e é assim mesmo. Isso também tem a ver com a sua jornada do crescimento. Nesses momentos, ter essa rede de apoio em que você pode desabafar: olha, eu tive esse desafio essa semana, porém eu consegui fazer isso e isso que me ajudou. Então você pode compartilhar sua experiência com outras mulheres. Imagina só, enquanto você aprende, porque eu vou compartilhar ali com você, como eu falei nessa comunidade, várias coisas. Vocês vão ter um gostinho aí do que é a minha mentoria individual, porque eu faço essa curadoria de conteúdo durante as minhas mentorias individuais. Eu vou trazer para vocês essa curadoria de conteúdo, recursos que vocês podem usar para desenvolver a prática de língua inglesa de vocês, vídeos. Vocês vão receber também com exclusividade agenda também de lançamentos, que eu vou lançar outras soluções esse ano também. Enfim, fazer parte de uma comunidade que vai te abraçar, uma comunidade que vai fazer com que você se sinta acolhida, com que você se sinta motivada a continuar aí esse processo de aprendizagem de língua inglesa. Você já pode se conectar lá, e quem estiver assistindo pode se apresentar. A comunicação lá vai ser em português, então essa comunidade é para mulheres que falam português, principalmente, né, grande maioria brasileiras, e eu vou compartilhar lá conteúdos em inglês também. Então é uma grande oportunidade para você que está aí enferrujada, ainda não sabe como começar a voltar a ter a sua prática de língua inglesa, pegar os materiais lá para a gente, né, retomar aí essa sua rotina. Mas a comunicação em si entre nós lá vai ser em português, então não precisa ter medo de entrar na comunidade, vai ser tudo em inglês, sem objeções, tá? É só você chegar lá, traz a sua experiência, venha de coração aberto, de mente aberta também, para que você consiga se conectar com essas outras mulheres que estarão ali na comunidade. As pessoas vão chegando na comunidade, tá? Eu vou deixar isso bem claro. Por isso que eu escolhi essa comunidade no Telegram, porque as pessoas conseguem ter acesso a todo o histórico da comunidade quando elas entrarem. Então foi proposital a escolha do Telegram. Eu sei que o WhatsApp é super comum, mas no Telegram eu consigo ter esse recurso que no WhatsApp eu não tenho. E além disso, eu consigo compartilhar ali bastante conteúdo e fica lá direitinho esse histórico.
Você assistiu essa live, que você quer fazer parte dessa comunidade lá no Telegram, o Se Comunica Mulher, uma comunidade que tem como objetivo principal conectar mulheres que falam português e que desejam desenvolver aí a sua liberdade de comunicação. Então você já sabe que tem uma amiga que tem esse perfil, aí tudo bem, aí ela é sua convidada. Você pode convidar essa mulher para fazer parte da comunidade, essa sua amiga para fazer parte da comunidade. Lembrando que a comunidade, ela é gratuita, você não vai pagar nada para fazer parte dessa comunidade, tá bom? Então, aí a segunda objeção, né, do recurso não existe. Você não vai pagar absolutamente nada para fazer parte dessa comunidade secreta lá no Telegram. Então, para quem está participando aqui da live ao vivo, é só clicar no link que você já vai ter acesso aí à comunidade no Telegram. Por enquanto eu vou manter esse grupo secreto. Só pode entrar mesmo através de link e convidados, tá? Pra gente ficar num ambiente bem íntimo nesses primeiros momentos, tá bom? Muito, muito, muito obrigada para todas que ficaram aqui comigo esse tempo dessa noitinha. Muito obrigada. Gente, eu tô aqui com a minha taça. Muito obrigada a todas. Espero vocês lá na comunidade assim que terminar a live. Muito obrigada, nos vemos daqui a pouquinho. Momento tão especial, meu primeiro lançamento do ano. Que bom que vocês gostaram. Beijo enorme. Nos vemos. Bye.